Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação e já temos aqui a participação da nossa querida Ivonete, que está dando seu boa noite aqui a nós, uma boa noite a você também e a todos que já estão ligados aqui no nosso programa. E a Web Rádio Estação da Luz está aqui nos lembrando que estamos no mês de setembro e o mês de setembro é o chamado Setembro Amarelo, quando fazemos a campanha de valorização da vida, de prevenção ao suicídio, que será tema do nosso próximo programa, porque isso tem muito a ver com a educação. Nós estamos ao vivo e você pode participar aqui, como já fez a Ivonete, que enviou aí a sua mensagem. Mas já na tela conosco aqui o nosso Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, Marcos, nosso querido Tavares aí na web e todos que estão aí nos assistindo, que Jesus nos inspire mais uma vez. Muita paz. Nós estamos fazendo uma série de programas que está desdobrando, à luz da doutrina espírita, os chamados 4 pilares da educação, que foram apresentados pela Unesco no ano de 1996, num relatório assinado pelos Jacques Delors, que recentemente retornou à pátria espiritual. E antes que eu me esqueça, porque nos últimos 2 programas eu esqueci, nós estamos nos baseando os comentários nesta obra da Sandra Maria Borba Pereira, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, porque ela dedicou um capítulo inteiro desta obra para conversar conosco, à luz da doutrina espírita, sobre esses 4 pilares da educação. Aliás, hoje é o último pilar, então vamos recordá-los. Nós já fizemos um programa dedicado ao Aprender a Conhecer, um outro programa com o tema Aprender a Fazer, o último programa foi o tema Aprender a Conviver, portanto, 3 pilares da educação para o século XXI, nós já comentamos, e hoje vamos fazer os comentários acerca do 4º e último pilar apresentado por esse relatório da Unesco, que é aprender a ser, que é um pilar muito importante, não é, Ronaldo? E que o Espiritismo tem muito a dizer, não é? Com certeza, Marcos. E olha, por ser Setembro Amarelo não é à toa ou por acaso. Esse aprender a ser tem tudo a ver com o tema sobre o suicídio, que nós vamos abordar semana que vem, mas eu vou ser sincero, nós vamos continuar com o aprender a ser dentro dessa abordagem em relação ao suicídio. Boa noite aí, minha querida Rosane, também muita paz, gratidão. Porque parece, você lendo, observando, o que tem a ver a educação com aprender a ser, com suicídio? O nome já está dizendo, aprender a ser. E a contextualização aqui dela é muito importante. Olha só já o início que ela começa a falar. Sem qualquer sombra de dúvida, é o mais importante entre todos os princípios. Olha só. Já é para começarmos a pensar. Suicídio, educação. Nós já falamos várias vezes aqui que um dos nossos queridos amigos aí, Marcos, já falou do Buscaglia, não foi, Marcos? Como é que é do suicídio? Léo Buscaglia e o suicídio da sua aluna. Não tem nada a ver? Olha só como é que nós precisamos observar isso. E ela que é feliz, reclama, perdão, é porque saiu fora aqui. E aí, só um minutinho, por favor. Tecnologia, me ajuda. Tecnologia. Sem qualquer sombra de dúvida, é o mais importante entre todos os princípios. Ela não está descaracterizando ou tirando fora os outros princípios que foram falados aqui, do aprender, conhecer, conviver. Não, é que o nome já está dizendo, a ser. Ressalta a necessidade de superação das visões dualistas sobre o homem, das visões fragmentadas acerca da educação, fruto das limitações, dos preconceitos. Marco, vou parar por aqui. Eu gostaria que você abordasse só aí, porque o assunto vai mexendo com tudo, e vou repetir, parece que não tem nada a ver com o assunto suicídio, mas está aqui, ó.
Se todos nós nos debruçássemos na escola, todos de fato, tudo que nós já comentamos sobre as leis, etc., e esse ponto aqui, esse contexto de ajudarmos uns aos outros, de ser, de conhecer. Aliás, eu vou tocar no livro dos Espíritos depois, porque o ser tem tudo a ver com conhecer, o autoconhecimento. E aí, eu vou deixar o Marcos falar, nós vamos dar continuidade. Porque eu vou parar aqui na dualista, né, sobre o homem, nas visões fragmentadas acerca da educação, fruto das limitações, dos preconceitos, das paixões, ponto. Não vou continuar. É com você, Marcos. Joguei o abacaxi agora com você. Tá certo. Deixa eu ver se a minha faca está bem afiada para descascar o abacaxi. Bom, aprender a ser. O Jacques Delors e toda a sua comissão de educadores, que na década de 1990 estudou quais seriam os principais pilares ou princípios da educação para o século XXI, ele e todos os demais foram muito felizes ao elegerem o aprender a ser como um pilar da educação. E a Sandra Borba tem muita razão em dizer que dos 4 pilares apresentados, o aprender a ser é o principal, sem nenhuma dúvida. Por quê? Porque nós precisamos saber quem somos. Isso é essencial. E ultimamente já há um bom tempo, nós estamos perdidos. O materialismo, né, as ideias materialistas tomaram conta e muitas doutrinas espiritualistas nunca souberam explicar exatamente quem somos. Então, nós precisamos do espiritismo neste momento. Por que eu digo isso? Porque com o espiritismo, nós sabemos quem somos. Por A mais B, sem nenhuma dúvida. Então, quem somos? O espiritismo, é claro. Nós somos criaturas de Deus, que Deus é o Criador, então nós somos filhos dele, e como filhos dele, nós somos imortais, nunca morremos, somos destinados à perfeição, e somos, portanto, almas ou espíritos. Então, eu sou uma alma, eu sou um espírito. E o espiritismo vai além, porque ainda informa que, além da imortalidade da alma, tem a reencarnação. Ou seja, qual é a informação? Que eu, neste momento, estou habitando um corpo físico que é passageiro nesta existência, mas que já tive existências outras no tempo passado histórico da humanidade, onde enverguei outros corpos biológicos, físicos. Retorno ao mundo espiritual, depois reencarno na medida do meu progresso, das minhas necessidades de aprendizado, retorno para o mundo espiritual e assim eu vou indo. Então, hoje eu estou, Marcos Demário, com este corpo biológico, nesta atual situação, vou desencarnar, porque nós espíritas não falamos morrer, né? Nós vamos desencarnar, o corpo vai para o túmulo. Mas, se você preferir, Ronaldo, vai para o crematório. Tanto faz, não tem problema. Né? Então, o corpo, sim, ele termina o seu prazo de validade. Mas eu, Marcos, a alma, a individualidade pensante, eu continuo a minha vida no mundo espiritual ou dimensão espiritual. Tá? E assim, nós sabemos quem somos. Eu sei quem sou. Eu sei quem sou. Tá? Claro que eu estou do mundo material, tenho que viver no mundo material, claro, não resta nenhuma dúvida disso, mas sem esquecer que sou a alma. Então, eu preciso desenvolver meu potencial divino, preciso trabalhar a minha espiritualidade. Mas é exatamente o que está faltando e que a Sandra coloca aqui no início do texto que você leu, né? Que por que aprender a ser é tão importante? Porque nós precisamos superar essas visões, sabe?
que se perdem num emaranhado de pensamentos, de filosofias, de ideologias, de não sei o quê, e o ser humano está completamente perdido, atarantado aqui neste mundo. Então, realmente, precisamos começar a trabalhar o aprender a ser. Aliás, né, Ronaldo, para não nos deixarmos levar pelo mundo, pelas ideias dos outros, quando você deixa de ser você mesmo e, na verdade, você só está sendo o que os outros dizem a você que você deveria ser. E isso é um perigo, né? Pois é, porque entra aí, ela fala aqui nesse dualismo, é o personalismo puro. Há grupos de interesses vários, levando de rodão ao cabresto, fazendo uma lavagem cerebral. E ela é enfática aqui. Visões dualistas sobre o homem das visões fragmentadas acerca da educação. E aí eu abro um parêntese, Marcos, porque ela vai continuando aqui, fruto das limitações, dos preconceitos, das más paixões, da ignorância e do orgulho que lhes são próprios. Homens inteligentes que fazem todo esse trabalho deformativo, atrofiando mentes. E isso nós vemos na educação. Sim. Tanto no lar, quanto na própria instituições de ensino. E aí vem todo um sistema que vem fragmentando, levando a educação para outros fins. E não o fim, de fato, que é o quê? A valorização do ser, o desenvolvimento afetivo, cognitivo, da instrução, mas também desse aspecto do sentimento, da afetividade. Então, essa visão dualista e essa deformação da educação que nós viemos atravessando ao longo do tempo, e no filme Sociedade dos Poetas Mortos, ele retrata bem isso, que é um ex-aluno que vem trazer toda uma transformação numa visão, ele não está falando mal da escola, mas trazendo, de fato, o que nós estamos fazendo. Aliás, no filme tem um suicídio, não é isso? No filme Sim. Mostra o suicídio também. Quer dizer, o que a educação, o que nós que estamos à frente da educação, estamos, de fato, desenvolvendo nessas crianças, nesses jovens, nesses adultos na faculdade? Puramente o materialismo? Então, Marcos, você vê que ainda estamos só na primeira parte, nem vou ler ainda. Essa visão dualista, ela persegue na educação de homens que são inteligentíssimos, eu estou falando inteligente, mas de formação de caráter nenhuma. Porque é justamente quando você o conhecer-se, e aí eu vou aqui rapidinho, lá na questão 919, que não tem como nós fugirmos do livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? O pilar é ser, mas para eu ser, eu tenho que saber quem eu sou, o que sou, para quê? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse mundo? Para onde eu vou quando sair daqui? E por aí vai, você já frisou bem isso no início. Aí os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. Ora, esse pilar do conhecimento de si mesmo, ele não está atrelado ao quê? Não só no aspecto da convivência. Olha os pilares todos voltando aí. Do aprender a ser, não está muito mais forte nesse momento? Desse conhecimento de si mesmo? Vou passar a bola para o Marcos. E aí, Marcos? Sem dúvida. Eu também já tinha separado aqui a questão 919 do Livro dos Espíritos. Você está colando, não vai. Porque nós não temos como escapar disso, né? Aprender a ser. Mas ser o quê? Não, o quê? Qual o significado profundo do aprender a ser? Então, para isso, eu preciso fazer o autoconhecimento. A história dessa frase é muito importante, porque Sócrates vivia em Atenas, lá na antiga Grécia. E ele estava de visita à cidade de Delfos, também na Grécia. E as cidades daquela época, e é bom nós entendermos isso,
elas eram fortificadas, eram muradas. Então, tinha os pórticos, né, ou portões para entrada e saída das pessoas, e isso tinha controle. Então, quando ele chegou junto a Delfos, ele olhou para o portão de entrada e havia uma inscrição no pórtico, né, no arco em cima do portão, e estava lá escrito, né, na pedra, assim, estava talhado na pedra, conhece-te a ti mesmo. Ninguém sabe quem colocou essa inscrição lá. Mas, e todo mundo passava, né? Entrando e saindo, e ele ficou parado olhando a frase: conhece-te a ti mesmo. E aí, então, Sócrates elegeu a frase como a base de todo o seu pensamento filosófico e dos seus ensinos para os seus alunos. E ele passou a vida elaborando isso, né, e passando isso para todos. E nós precisamos nos conhecer. Já falamos aqui quem somos, mas você colocou bem, Ronaldo. Não basta isso. Mas o que eu estou fazendo aqui? Por que acontecem essas coisas comigo aqui na vida? E para onde eu vou? Tem essa morte aí, como é que é essa situação? A Sandra Borba lembra aqui que nós temos um pensamento dualista em relação a tudo isso, inclusive no campo da educação. É verdade. Então, porque é a guerra que está acontecendo há tanto e tanto tempo entre o pensamento materialista e o pensamento espiritualista. Mas nós não temos que ter uma guerra entre esses pensamentos, nós temos que conciliar as coisas. E o Espiritismo faz isso, porque diz que nós somos uma alma ou espírito, mas somos um espírito reencarnado, ou seja, na matéria. E, portanto, não podemos descartar a matéria, porque nós estamos na matéria, nesta presente existência. Então, o Espiritismo traz a chave, a imortalidade com a reencarnação. E a reencarnação nos remete às existências passadas. E aí nós descobrimos o quê? Que nada do que nos acontece aqui nesta existência é por acaso, é aleatório. Não, porque ou é consequência do que fizemos nas existências passadas, ou é consequência do que estamos fazendo aqui. E eu vou usar um termo aqui agora para mostrar bem o que está acontecendo, porque nós fizemos um sequestro da educação. Nós sequestramos a educação, a escondemos muito bem escondida, né, e a substituímos pelo ensino, pela ensinagem. É isso que aconteceu nas escolas e, claro, obviamente, passou, adentrou as famílias. E você lembrou, Ronaldo, o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Sem contar toda a história do filme, mas lembrando que é uma escola super tradicional em tudo que faz, na sua história, escola meio de elite. E um professor se aposenta e está chegando um novo professor, que é um ex-aluno dessa escola. E, aliás, isso pesou para que ele fosse contratado, né? Porque era um ex-aluno da própria escola que havia se tornado professor. Só que ele tinha outra mentalidade, ele tinha uma outra cabeça para trabalhar a educação, não simplesmente o ensino. E isso levou, então, a um choque interno dentro da escola entre ele e a direção, que era extremamente tradicional. Mas nós precisamos ter esse tipo de choque, porque precisamos modificar as mentalidades. Como é que eu vou aprender a ser, se a única coisa que eu aprendo na escola é ler, escrever, fazer as contas, a história do Brasil e assim por diante? Ou seja, eu, ser humano, não sou trabalhado. Não existe nenhum espaço para isso. Então, eu passo a viver na vida cotidiana, na família e na sociedade de uma forma geral, muitas vezes meio perdido. Porque eu não sei quem sou, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei de onde vim, eu não sei para onde eu vou. Essa mídia toda aí em cima de mim, com tanta coisa. E aí muitas pessoas se perdem, entram em depressão.
aí abre a porta do suicídio ou de transtornos mentais, os mais variados, né? Transtornos psicológicos. Mas alguém vai perguntar, e a educação, o que tem a ver com isso? Está com transtorno, vai para o psicólogo. Para o psiquiatra, para o psicanalista? Isso é problema agora dos professores? Só faltava essa, não é, Ronaldo? Só faltava essa agora, né? Jogar a culpa em cima de nós lá na escola. Não, na verdade, vamos falar a verdade aqui. A culpa é dos pais, porque hoje em dia esses pais também, olha, quando a criançada entra na escola, todo mundo está meio maluquinho. Porque é uma coisa impressionante como eles vêm lá das famílias. E aí fica esse jogo, né? Empurra daqui, empurra dali, mas ninguém encara efetivamente que nós sequestramos, desviamos a educação, né? E que nós não estamos nos trabalhando. O conhece-te a ti mesmo. E você colocou mesmo. Tá. Perdão, Mar, porque a educação, todo mundo quer meter o dedo, todo mundo opina, todo mundo se mete. Vamos ser sinceros? Ninguém vai lá dizer para o cirurgião o que ele tem que fazer, ou o juiz o que ele tem que fazer. Agora, na educação, é todo mundo que não conhece, não sabe nem a metade da missa, vou botar assim, que também ninguém se mete na missa do padre, ou que o pastor está lá falando. Mas na educação, todo mundo é professor. Pode observar o que eu estou te falando, que é justamente o que você está colocando aí. Perdão eu te cortar. Mas é isso, Ronaldo, mas é isso mesmo. Todo mundo tem uma opinião sobre a educação, o que deveria ser feito, como a escola deveria ser, quem é culpado pelos problemas. Realmente, todo mundo opina, mas a maioria desconhece a educação. E esse é o problema. E a nível das nossas autoridades públicas, de há muito tempo, a educação é confundida em construir escola, em colocar tecnologias modernas dentro da escola, e vai por aí afora. Mas assistencialismo também. Assistencialismo, etc. E aí nós desviamos a educação. E você fez uma colocação que é importante nós ressaltarmos aqui. Que adianta ser inteligente e ter muito conhecimento se tem mau caráter? Você não pensa nos outros, se vive egoisticamente, aí não adianta nada. Aliás, inteligência sem sentimento, sem uma boa formação de caráter, provoca o mal para a sociedade. E nem precisamos dar exemplos, não é, Ronaldo? Porque todo mundo conhece muito bem isso, de pessoas intelectualizadas, com muito conhecimento e que fizeram barbaridades aqui para a sociedade humana, né? E pensavam apenas a nível material, do nascer, viver e morrer. Por isso que o espiritismo tem muito a ver com a educação e pode transformá-la, porque vai colocar a educação como realmente formação do ser, e nessa visão desse ser espiritual. E aí, então, muda tudo. Tudo muda. E antes que alguém pense ou fale aí conosco, é que vocês querem, então, que a religião espírita entre nas escolas, né? Então nós vamos ensinar o espiritismo para todo mundo. Nós nunca defendemos essa ideia. Jamais. Nunca. Kardec defendeu sempre a ideia da educação moral. Educação moral não tem bandeira religiosa. Não se trata de você ser católico, evangélico, budista, espírita, judeu, islâmico. Não se trata disso. Trata-se de formação do caráter no bem. É isso. Por isso Nós estamos falando, Marcos, justamente dos pilares da educação, que não foi o espiritismo que criou o pilar da educação, não. Só que o espiritismo vem contribuir. O programa é espírita. Mas olha como é que é interessante. Nós estamos trazendo abordagens de fora que está contribuindo uniformemente com a visão espírita. Está aqui, ó, responsabilidade, ética,
sensibilidade, pensamento crítico, respeito, empatia, amor, desenvolvimento do ser integral, que aí nós vamos lembrar de Vinícius. Gente, eu quero entender, não tem implicância nenhuma do Espiritismo. Óbvio, nós estamos trazendo à luz do Espiritismo a problemática do ser, e quem vem nos acompanhando pode perceber que nós falamos das duas visões, como espírita e não espírita, dentro de uma visão global que pede a educação. Nós somos educadores. Eu e Marcos somos educadores. Nós estamos falando porque nós temos base para falar e não vai aqui nenhum demérito a quem quiser falar. Quando eu falei que todo mundo quer se meter, falar da educação, mas às vezes fala sem conhecimento de causa. As nossas instituições estão perdidas. Perdidas. Marcos já colocou aí, ratificou o que eu falei, porque tem homens inteligentíssimos, mas de mau caráter. A verdade é essa. Nós vamos lá no Cristo, fariseus e hipócritas, inteligentíssimos, mas de mau caráter, deformando todo um contexto belíssimo da educação, fazendo da política uma politicagem. A política, ela é uma coisa boa. A politicagem é que é uma outra coisa. E nós ficamos, na educação, pais, e toda a instituição, todo o corpo docente, todos eles ali, até funcionários, rotulando os próprios alunos que são vítimas desse conceito, porque eles vivenciam, eles estão replicando apenas o que nós, adultos, estamos fazendo. Aí fica a escola perdida, o pai perdido, numa realidade avassaladora de egoísmo, onde o aluno está perdido no olhar, tem que acordar cedo demais para chegar na escola, ficar na educação bancária, aí vamos lá em Paulo Freire. Eu estou aqui fazendo o quê? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou indo para onde? Para que eu vou estudar isso, professor? Eu estou falando como prática de perguntas que me vinham e eu tinha que parar para poder levar eles o que vocês estão fazendo aqui. O que você acha que você está fazendo aqui? Aí vamos em Sócrates, que é o ser. Vamos debater esse assunto. Mas não pode, porque o conteúdo, Marcos, é o mais importante. Ele está perguntando, vai perguntar ao pai dele, à mãe dele. Eu não vou perder meu tempo. Então, fica difícil. E o tempo está passando, já estamos no meados do ano, a pandemia passou, brigaram com tanta coisa. O que de fato veio transformar? Porque continuamos numa visão egoísta, politiqueira, simplesmente isso, desrespeitando, rasgando as leis, como nós já colocamos aqui, a lei da LDB, o programa espírita, e nós estamos trazendo a lei, mostrando como a lei corrobora com esse movimento da importância que é agora do conhecer. Crianças com problemas, como o Marcos colocou, que podem ser evitados, sim, pode, com profissionais na área da educação trabalhando, coadjuvando com o professor, Marcos. O professor está desgastado, Marcos. O professor, nossos colegas, estão cansados. Muitos estão indo para a psiquiatria, psicólogos, porque não estão suportando a pressão que vem de cima, porque é importante, porque tem que bater a meta, Marcos. O IDEB está aí, Marcos. O IDEB, qual é a escola que foi melhor? Marcos, é um trabalho árduo que nós, como educadores, principalmente espíritas, estamos tentando trazer aqui para todos nós a importância da educação que o espiritismo defende. É verdade, Ronaldo. E eu vou contar aqui um exemplo. A história é real. A história é real. Amigo, ele é espírita, mas é professor. E certa vez nós estávamos num evento, estávamos conversando, né? Trocando as informações. E na época, ele trabalhava em 3 escolas públicas na cidade do Rio de Janeiro. Tá? E ele estava contando que, quando terminava o trabalho, que ele não podia almoçar, porque o horário do almoço era o tempo certo para ele se deslocar para outra escola. Então, ele não podia parar para almoçar.
né? Porque se ele parasse para almoçar, ele ia chegar atrasado na outra escola. E ele emendava, né? Porque ele trabalhava manhã, tarde e noite, de segunda a sexta. E ele, mas eu uso uma técnica. Você usa uma técnica? Qual é a técnica, né? Não, a minha alimentação, eu já carrego comigo, e é coisas tudo simples, saladas, isso aqui, que eu vou comendo, né? Na medida que eu estou, né, me deslocando e tal, um intervalo, tá. Mas vem cá, e o seu desgaste físico, emocional? Não, mas aí, quando eu saio da primeira escola, que eu vou para a segunda, e eu faço isso a pé, tá? Eu vou a pé. Aí eu aproveito para dormir. Aí eu não entendi, né? Eu falei assim, espera um pouquinho. Agora você vai ter que explicar isso. Como você pode dormir quando você está se deslocando a pé de uma escola para outra? Eu falei, não, porque eu conheço tão bem o caminho, as calçadas, que em determinados trechos eu fecho os olhos, relaxo e vou caminhando, que eu sei onde eu estou. E você faz isso de segunda a sexta? De segunda a sexta. E você não fica louco, não? Você não fica... Foi parar no médico? Olha, louco não, graças à doutrina espírita. Mas fisicamente é um desgaste assim, terrível. Agora, é muito entristecedor quando eu vejo meus colegas e minhas colegas, e que você colocou bem, Ronaldo, que já estão com o psiquiatra, já estão de licença médica, porque o estresse é enorme. E eu tive ocasião, mais de uma ocasião, né? Mas vou me recordar dessa especificamente, em que eu estava num bate-papo com professores da rede pública do Estado de São Paulo, mostrando, né, essas nossas ideias, né, sobre educação, novas metodologias e tal. E um professor, ele pegou a palavra e disse assim, olha, eu vou falar bem claro aqui, como eu gostaria de aplicar isso que você está mostrando aí para nós, está conversando aqui conosco. E os meus colegas agora, eu tenho certeza, vão concordar comigo, muitos que estão aqui gostariam. Mas a Secretaria de Educação, com a sua coordenadoria, a direção da escola, não deixa. Mas sabe por que não deixa? Porque é tanta burocracia, são tantas exigências, é tanta cobrança, tantas metas a alcançar, provas a aplicar, avaliações a serem feitas, relatórios a serem preenchidos, cobrança sobre os conteúdos que precisam ser aplicados naquele tempo, naquela carga horária, etc. Que eu vou falar aqui por mim, mas acho que estou falando por todos os meus colegas. Não tem tempo nem espaço para fazer nada diferente. Não dá. Pura e simplesmente. Ou seja, parece que há uma luta muito grande, ferrenha, para manter as coisas como estão. E você lembrou, Ronaldo, do IDEB, a nota de avaliação do ensino. E essa nota de avaliação é muito importante para as prefeituras, porque é a nota do IDEB que vincula a verba que vem do governo federal através do Ministério da Educação. Então, Ronaldo, você vai me perdoar, Ronaldo, vai ter que maquiar esse IDEB. Não pode reprovar aluno. Aliás, eu não vou assinar nenhuma circular, nenhum documento, hein? Mas, ninguém pode ficar abaixo de 7,5 ou de um conceito B, B+, ok? Porque senão, como é que nós vamos fazer aqui no município? Essas coisas acontecem. Tá? Então, por isso que se mantém esse sistema de ensinagem e não se quer sair do sistema. Só que o professor está perdido também. Os alunos estão perdidos, os pais estão perdidos, os professores estão perdidos. Ninguém mais sabe o que é educar. Essa que é a grande verdade. É triste, nós temos que comentar isso porque não é porque somos espíritas,
É porque nós somos espíritas encarnados, professores, educadores, na lida, já viemos de longe, eu e Marcos, para quem não sabe, viajamos muito por muitas escolas particulares do Estado, da Prefeitura, por esse Brasil. E o que a gente escuta, vocês estão perdendo tempo de vocês. Isso tudo é besteira, não vai adiantar de nada. A nossa fala, sabe qual é? Sempre vai ser essa. Eu concordo que é besteira, porque nunca ninguém tentou fazer. O dia que tentar fazer, um pouco, já vai começar a mudar. Mas vocês também não têm culpa, porque o sistema obriga vocês, como o Marcos acabou de colocar, toda essa complexidade. O aluno, como você entra aqui na escola, eu estava observando, e como educador observo, podemos estar aqui em Vitória, Mato Grosso, Japão, seja lá o que for, a fala é a mesma. É entrar para aprender. O olhar no horizonte. Estou indo para onde? É essa a questão. Estou indo para onde? E quando saio, estou indo para casa. E vem final de semana, segunda-feira começa de novo, eu entro na escola, o que eu vim fazer? O que eu estou falando mesmo? Fico perdido. Não, lembrei, tem que dar aula, dar aula. Mas esse pilar ele está além da sala de aula. Ele está também no dia a dia. Está tudo interligado, não tem como. Achar que eu estou fora da escola como professor e quando chego sou o mestre, eu não sou o pai, eu não sou o tio, eu sou tudo ao mesmo tempo, porque essas crianças, o meu filho ou o meu neto, ou o meu sobrinho está numa escola qualquer também, passando pela mesma situação. Antes que eu esqueça, Marcos, eu passei por isso lá na minha infância, quando fui aluno também. Então, nós precisamos, ainda há tempo, por isso que eu disse que esse programa não vai terminar aqui, não. Será que nós, todos nós, espíritas, educadores, enfim, nos debruçarmos, de fato, na educação, como pede a sua estrutura e base, que é a formação do ser integral, que é importante de vermos isso. E, olha, nós já demos exemplo de escolas que fazem a diferença. Não é fácil. Marcos colocou aqui, eu lembro na época, nós estamos comentando aqui, vocês estão ouvindo eu e o Ronaldo falar, mas na prática não foi fácil essa construção da diretora da Amorim Lima, de tantas outras, o Pacheco em Portugal, que sofreu também, o Conhecer em Leopoldina, que está lá até hoje. Vocês não sabem a dificuldade em manter, em desconstruir o que está aí. Porque nós precisamos desconstruir, nós precisamos nos reaprendermos. Eu vou deixar o Marcos falar, que eu sei que ele está entendendo. Essa desconstrução e esse reaprendermos de novo. As crianças estão perdidas, nossos professores estão com muitos problemas, nossos educadores, os pais também estão perdidos. Ronaldo, o nosso querido educador José Pacheco, ele diz que um dos pilares da educação tem que ser exatamente esse que você acabou de colocar, aprender a desconstruir. Desconstruir o quê? Mentalidades fechadas, paradas no tempo, que apenas repetem o de sempre. Tem que desconstruir isso. O Espiritismo tem essa proposta de desconstrução, mudar as nossas mentalidades, a nossa cultura. E um alerta aqui aos dirigentes das instituições espíritas e aos coordenadores do serviço de evangelização da criança, do jovem e também dos adultos. Nós não podemos repetir na instituição espírita essa estrutura do sistema de ensino brasileiro. Não podemos. Porque essa estrutura é uma estrutura engessada, é uma estrutura que não abre para o diálogo, para o questionamento, para o aprender a ser.
Então, na instituição espírita, nas suas atividades educacionais, principalmente na evangelização, nós precisamos dar liberdade para que os nossos educandos pensem, questionem e entendam por que é importante aprender isto e aquilo e como aplicar esse aprendizado. Isso praticamente não existe na escola. Como também em muitas famílias não existe. Antigamente, não mais hoje em dia, pelo menos não tanto, mas antigamente você não decidia quem você queria ser, o que você queria estudar, era o pai que decidia. Chegava para você, ó, Marcos, você vai ser o primeiro médico da família. E eu com o maior problema para isso, tenho horror a sangue. E agora? Mas papai decidiu, e que eu vou estudar na universidade e tal. E ai de mim se não acatar isso. É o que acontecia antigamente. E aí era o sequestro do ser, da individualidade, né? Porque eu vou ser um profissional horrível, uma pessoa deprimida, porque fui obrigado a ser quem, na verdade, eu não sou. E para piorar a situação, Ronaldo, depois que entrei na universidade e estou agora com o diploma, o papai chegou para mim, já escolhi sua noiva, sua esposa. E eu não tinha nem direito a isso, nada. Né? E fazia isso também com a filha, né? a mulher. Tudo bem, isso passou. Passou entre aspas. Passou entre aspas, porque agora, de outra maneira, essas coisas não deixam ainda de acontecer. E nós temos, então, um problema sério na educação, que é a formação também do professorado. Porque você é formado para dar aula. Porque é isso que se faz na escola. O que é que se faz na escola? Na escola se dá aula. Então, você se forma, né, para dar aula de história, de geografia, de química, de física, de língua portuguesa, de matemática, e vai por aí afora. E é isso que você faz. E aí, então, é que nem aquela professora que me rebateu num seminário e disse, olha, não admito que o senhor me chame de educadora. Coisa interessante, nós estamos dentro da escola. Ela é professora daquela escola. Não admito. Não sou educadora, eu sou professora. Eu me formei em letras e fiz o concurso público para estar aqui na escola para dar aula de língua portuguesa. Esse é o meu papel aqui na escola. Então, o senhor não me chame de educadora. Sou professora de língua portuguesa. Ela foi formada nisso. A mentalidade dela está nisso. E nós temos que compreender. E é claro que isso é um problema seríssimo quando entramos com novas ideias. E aí, Ronaldo, né, você falou muito bem. Nós já passamos por diversas experiências Brasil afora, com cursos, seminários, rodas de conversa, e assim por diante, com professorado, pedagogos. Né? Quantas e quantas vezes, né, Ronaldo? Você tem razão. Nós recebemos ali, ó, depois de apresentar as ideias, vocês estão perdendo tempo. Não vai acontecer nada. Ninguém vai se mexer, ninguém quer sair do lugar. Secretaria de Educação não vai fazer coisa nenhuma. Tá? A secretária pode ter até prometido. Mas vocês podem ficar esperando, sentados, hein? E, de fato, não é, Ronaldo? Foi o que mais aconteceu. Então, nós temos muitas transformações para fazer para substituir o simples ensino pela educação real. E voltar realmente ao que pede a educação. E ela aqui faz uma apresentação aqui, Marcos, ó, aprender a ser enquanto compromisso. Pronto, essa é a palavra-chave, é o que está faltando. Compromisso com o outro, consigo mesmo, com toda a estrutura educacional. Significa também a superação da superficialidade com que se tem tratado no campo educacional. Tudo que nós estamos comentando aqui. O ser humano reduzido muitas vezes a uma cabeça que deve receber conceitos, normas e todo um conteúdo comportamental sem questionamentos ou possibilidade de
transformação, não é mudança. Mudar, eu mudo algo de lugar. Agora, transformar é mais que mudar. Está aqui. É a superficialidade. O ser humano são números. São números. Não é nome, são números. O IDEB é números. Números. Não quer saber a formação desse ser. Como está a formação desse ser? Como foi a formação dele? A formação de caráter, de valores. Qual foi a valorização do profissional que está ali à frente, trabalhando também? Não quer saber disso. Não quer saber. Qual é a motivação que esse professor, que esse educador está tendo? Os profissionais. Os próprios pais estão tendo. Nós falamos da vez passada a problemática aqui no Rio de Janeiro, que não é diferente em lugar nenhum do Brasil. Eu estou colocando o Rio de Janeiro, principalmente, que é onde nós estamos. Que tem operações continuamente, toda semana, praticamente. E não há um trabalho psicológico, de motivacional, de estruturação para todos aqueles que estão ali envolvidos. Famílias, e para os profissionais também, que também têm suas famílias. O corpo de bombeiro, a polícia, todos eles também estão ali também. A educação é um contexto. Não estou falando só de nós, eles também estão ali na lida, esses profissionais estão lá lidando com toda uma estrutura, porque a nossa educação está capenga. Essa é a verdade. Aí, uma vez numa palestra, eu falei algumas coisas, fui duro, como estou sendo aqui, aí falaram assim, Ronaldo, você precisa diminuir, melhorar um pouquinho mais. Eu falei, é mesmo? Mas isso eu aprendi com Jesus. Aí ficaram assim, escribas e fariseus hipócritas. O que Jesus quis dizer? Ele está ferindo alguém? Você é hipócrita? Não, então você não tem que ficar ferido, tem que ficar ofendido. Mas tem que chamar a verdade que nós estamos vivendo. O egoísmo está predominando, e eu e Marcos não somos santinhos, é isso que você tem que entender, mas nós estamos nesse período da nossa transformação há anos, tentando isso. Eu, Marcos e muitos outros, que no silêncio da calada da noite e do dia estão aí trabalhando, fazendo o trabalho de formiguinha, não somos nós aqui, nenhum pioneiro. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Estamos querendo dizer que está aqui, há ferramentas, há leis, o Espiritismo contribui muito, as religiões contribuem também muitos com todos esses aspectos. O que nós estamos querendo dizer aqui, com esse programa, que nós estamos tentando levar a vocês, é que a lei, a educação, é a base da sociedade humana. Sem ela, nós vamos continuar como está aí. Vai lá em Israel, vai lá na Ucrânia, quantas crianças, a sociedade está parada lá, não tem educação. Está parado. Escolas lá estão todas elas. Vai estudar como? As crianças estão vivendo. Aí, quando melhorar, que isso vai acabar um dia, aí é que eu volto no assunto. Acabou, vamos reconstruir. Mas qual foi o trabalho psicológico com as crianças? Vão para a escola agora, porque tem que ter o dinheiro. Lá também tem suas leis para ter o dinheiro da educação, porque tem que bater as metas, né? A Unesco está aí para ajudar, não é isso? Para dar o dinheiro, então vamos lá para dar o dinheiro lá. Os governos recebem dinheiro da Unesco. Vocês sabiam disso? Recebem incentivos. Mas o incentivo é para quem está indo esse dinheiro, de fato? Então, a educação dos valores, nós estamos precisando, há mais de 2.000 anos que Jesus está pedindo isso. Mestre, sim, eu sou. Ele deixou isso claro. Mestre, sim, eu sou. E como mestre, estou dando meu exemplo com vocês. Amai-vos uns aos outros. É isso, Ronaldo. E o Espiritismo resgata Jesus, porque o Espiritismo revive o Evangelho como ele é através dos seus ensinos morais. E o aprender a ser precisa desses ensinos morais, dessas diretrizes do amai-vos uns aos outros, do fazer aos outros somente o que se deseja que os outros lhe façam, do perdão das ofensas e assim por diante. Por isso o Espiritismo elegeu para estudo os ensinos morais,
de Jesus. E propõe a implantação, a aplicação da educação moral na visão do espírito imortal reencarnado, da lei da evolução que o destina à perfeição. Então, nós espíritas precisamos começar a exercer uma influência salutar sobre o sistema educacional. Nós não podemos apenas ficar assistindo as coisas se repetirem, se manterem, as gerações serem lançadas diariamente aí, aqui na sociedade, sem os reais valores humanos, egoístas, orgulhosos, hipócritas, e assim a coisa vai ficando. Nós, espíritas, não podemos ficar fechados nas nossas instituições, porque nós temos muito o que mostrar, nós temos muito o que dizer, porque nós, espíritas, sabemos verdadeiramente o que é a educação, como que ela precisa ser trabalhada na família, na escola e na sociedade de uma forma geral. E não estamos sozinhos, porque se lembrarmos aqui dos educadores brasileiros registrados pela história, nós temos aí Anísio Teixeira, Lauro de Oliveira Lima, Paulo Freire. Vamos trazer aqui Milton Santos. Milton Santos, e os estrangeiros, como José Pacheco, como Celestin Freinet, Maria Montessori, entre outros, entre outros. Tá? Agora, nós espíritas também temos que conhecer essa visão espírita da educação. Então, nós precisamos reler o Livro dos Espíritos, os comentários de Kardec, estudar José Herculano Pires, o Vinícius, nosso Pedro de Camargo, Ney Lobo, a nossa Sandra Borba, Lúcia Moisés, o Walter Oliveira Alves. Ah, você não conhece esses nomes? Todos grandes educadores brasileiros, espíritas, com várias obras lançadas. Debrucemos-nos na educação, no que ela é, porque somente assim nós vamos aprender a ser. E quando aprendermos a ser, seremos transformadores da humanidade. Marcos, gratidão a todos que estão aí. Semana que vem promete, vamos dar continuidade, tem um tema importante, e com um tema também, aproveitando o suicídio. Muita paz, que Jesus nos abençoe e gratidão a todos. Ronaldo, um grande abraço a você, um grande abraço a todos que estão aqui nos acompanhando, ou que virão ainda a nos assistir através da internet. Lembrando que Espiritismo e Educação vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite. Muito obrigado, Ivonete, pelas suas palavras. Bom descanso a você também e a todos que nos enviaram aí as mensagens. Até o nosso próximo encontro. Nós vamos continuar a falar dos pilares da educação e, dentro desse Setembro Amarelo, vamos incluir a questão do suicídio entre as crianças, porque é um tema muito importante para nós abordarmos e tem tudo a ver com a educação. Mas esse bate-papo é para o nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira. Um grande abraço a você, paz na sua vida, até nosso próximo encontro.